Toque, 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 toque. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Estefânia. Minha amiga, minha parceira. Boa noite, amor. Salvador. Bem-vindos em mais um dia. Mais um dia de transformação por essa palavra, né, que chega nos nossos corações para nos transformar, para nos confrontar, né, muitas vezes, a maior parte delas, nos ensinar, nos construir, nos edificar e muitas vezes tirar coisas de nós. Porque muitas vezes a gente precisa retirar, né, algo que está em nós para dar lugar a outras coisas, ressignificar e colocar conhecimentos novos, né? E hoje o tema é transformado pela provação. Quem de nós não é provado, né? Diariamente. Quem de nós não, muitas vezes, né, não clama por ser provado, né? Muitas vezes. E já antecipando aí a mensagem, a provação, ela vai nos fazer avançar. Se a gente leu nos capítulos anteriores, né, nos dias propostos, Deus quer que nós cresçamos, que a gente deixe o leitinho, né, e cresça cada dia mais na verdade, na palavra dele, conforme o querer dele, né, conforme aquilo que ele tem para nós. E para isso exige sinceridade da nossa parte, exige intimidade e existe rendição, né, para que a gente possa ser instruído, né, se deixar ser instruído por ele. E é tudo que ele quer de nós. Nós cresçamos para que nós sejamos aperfeiçoados, né, no nosso caráter, em proximidade, né, com aquilo que ele é, com o caráter dele, caráter de Cristo. Então vamos lá, 25º dia, porque hoje a leitura ela é um pouquinho extensa, então nós temos que caminhar aqui. Transformado pela provação. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Então aqui o autor adianta, né? É o fogo do sofrimento que produz o ouro de santidade. Será que se nós estivéssemos no gostosinho, no conforto, nós estaríamos em santidade, sendo produzidos aqui os frutos, né, da glória de Deus, como ele fala, né, o ouro da santidade? Então Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problema. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro, aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir.
pois isto não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. Nesse período de pandemia, né, quando iniciou lá em 2020, março de 2020, foi um corre-corre danado, né, um tremor, né, dos nossos pensamentos. Por quê? Porque nunca tinha acontecido aquilo. E a gente não imaginava como tratar, o que ia acontecer, quais seriam os dias, como os dias seriam, como a doença seria. E isso trouxe muita angústia, né, no nosso coração. Mas aqui fala, né, que nós não temos a oportunidade de passar por essa vida sem que esses confrontos venham, sem que esses conflitos venham até nós, porque é para o nosso crescimento. E aqui ele coloca uma advertência: queridos amigos, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes, ou seja, aqui já fala que nós vamos passar por elas. E está tudo bem. Quando uma está sendo resolvida, a gente já pode ficar esperando que vai ter uma próxima. Aí a gente fala, não, mas é a vida. E quando a gente conhece, né, sabe que essas coisas, esses momentos, né, vão chegar, aquilo a gente vê que Ô Gui, você tem participação nisso, né? Nos levou aí, foi ponte, né, para mim, para o Everton, pra gente buscar, né, uma igreja diferente da que a gente frequentava, viu? Nós somos muito gratos a vocês, você e Olívia. Manda um beijo para ela também. Então Deus vai utilizar propósito em todas as situações que nós passarmos, né? Por mais que a gente sofra, Deus tem propósito em tudo que acontece conosco, porque o propósito é dele. Não somos nós que escolhemos, é para que dê fruto para ele. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. Se tivesse tudo bom, tudo gostosinho, tudo no conforto, será que nós iríamos procurar? Estamos bem sim, graças a Deus. Espero que vocês também. Será que nós iríamos, né, buscar a presença do Pai? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. É a famosa frase, né, de ir ao pó, porque não nos resta mais nada, né, a fazer, a não ser buscar a presença do Pai para nos socorrer ali. Um momento totalmente de rendição. Rendição é o quê? Nos colocar no lugar, né, de pequenos e buscar a soberania de Deus. Johnny Erickson Tada observa: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. E aqui me lembra a frase de Jó, né, quando ele fala que antes conhecia a Deus, né, de ouvir falar, mas depois que ele passou por toda a provação, que ele perdeu bens, perdeu os filhos, né, ficou doente, é que ele teve a real experiência com o Senhor, né? E ele fala que depois disso, aí que ele conheceu a Deus, porque antes era superficial. Ele conhecia o que? De ouvir falar, né? Mas as experiências vieram após os momentos de turbulência. E aqui eu achei interessante que ele fala assim, ó: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus. Ou seja, como que está a sua vida hoje? Ela está com turbulência? Se ela está em turbulência, creia que Deus está com você. Ele passa com você. E aquilo realmente vai passar.
Mas fique sabendo também que uma nova turbulência, ela pode estar chegando. Porque a vida é assim, são os ciclos da vida. Mas se você está em ordem, se você está bem, se você está em equilíbrio, glória a Deus por isso, né? Mas é que ele deixa aqui uma chave para nós, que é o quê? É buscar a presença dele, passar tempo com ele, adquirindo conhecimento sobre ele, imitando, citando e falando sobre ele. Que isso também é parte do nosso propósito, que é levar o nome dele para outras pessoas. Mas se você tem um tempo aí ocioso, se você, né, não tem um compromisso ali de trabalho, ou se você não está envolvido em algum ministério, né, que te exige tempo, energia, procure esse tempo ocioso, né, que você tem ali uma liberdade de tempo, e dedique-se a conhecer a palavra dele. Isso aqui para mim caiu como uma luva, porque aquele tempo que a gente tem, nós podemos passar adquirindo conhecimento de Jesus, para que o nosso caráter seja transformado de forma mais rápida. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus, que não podemos aprender de nenhuma outra forma. É só passando, não é? Deus poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. É quem, né? É o Senhor. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Independente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai, e Ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tensionem usá-lo para o mal. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Então eu não sei o que você, né, tem passado, o que tem acontecido, mas para Deus tudo tem uma explicação, né? Tudo tem um significado espiritual. Então peça, né, que Ele te revele qual é o significado espiritual daquilo que você está vivendo. E aqui ele fala a palavra tudo. Tudo é tudo, em todas as áreas, né? Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Está em Romanos 8, 28. Então, quem se considera filho, sabe que o Pai tem propósito em tudo que acontece na sua vida, sejam as boas ou as más situações. E uma coisa que chama atenção é que aqueles que amam a Deus, né, passam por essa situação de que Deus tem propósito em tudo. E não só a pessoa que passa, mas que os outros filhos dele também sejam edificados com o testemunho que você está passando. Então aí tem os dois lados, né?
tem propósito em você viver aquilo que você tem vivido, e os outros que também são filhos têm propósito em saber daquilo que você está passando. Então é para você e para o próximo. Compreendendo Romanos 8, 28. É uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz: Deus faz com que tudo saia da forma que quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz: Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. E a gente sabe que não é assim, não é? Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar: seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28, você deve examinar frase por frase. E aqui ele vai falar de cada uma delas, que é o quê? O sabemos, que Deus age é outra, em todas as coisas é outra, daqueles que o amam, dos que foram chamados é outra, de acordo com o propósito, e aí ele vai segmentar aqui cada verbo, né? De Romanos 8, 28 até 29. Sabemos. Nossa experiência em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Boa noite, Rodrigo. Estamos aí na página 224. Que Deus age, tem outra explicação. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros, porque é Deus. Ele é soberano, não é? Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Ele já sabe de antemão, né, aquilo que acontece conosco. E ainda inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, os ingredientes podem ter sabor bastante desagradável, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Se você entregar a Deus todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. E aí um comparativo, né? Uma analogia que ele faz aí, ó. Quem gosta aí de cozinhar, quando fizer um bolo, né, lembre-se dos ingredientes, que são as situações da nossa vida, né? Tudo que acontece, sendo boas ou ruins, mas que no final Deus vai utilizar todas elas, né, juntas, vai dar aquele fechamento, né, completo, em forma que de um bolo. Às vezes aquela situação isolada, ela não faz sentido para nós, mas no final, no resultado, vai ser diferente, vai ser instrução, vai ser ensino, vai ser glorioso. Às vezes, não muito para você, mas vai gerar vida no outro. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizada como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso.
Na genealogia oficial de Jesus Cristo, distinguem-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Deus converteu o mal em bem. O que ele fez? Jesus veio dessa linhagem. Então aí ele coloca, ele cita 4 mulheres onde houve traição, houve um burlar da lei, onde aqui uma era prostituta, mas quem que veio dessas mulheres? Veio Jesus, da linhagem delas. Ou seja, Deus é especialista em transformar um propósito que muitas vezes ele é enxergado por nós como mal, mas que daquilo tudo vivido, Deus transforma em um bem mais precioso. E aqui no caso, por essas mulheres, Jesus está na genealogia delas. Jesus veio dessa raiz. O propósito de Deus é maior que nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Incrível isso. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa, é isso, Dona Stefania. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Ou seja, nós somos filhos, então a gente entra nesse todas as coisas cooperam. Se eu não fosse filha, eu ia ficar o quê? Atemorizada, ia desistir, ia jogar a toalha. Mas como eu sei que eu sou filho, o que eu vou temer se o propósito é dele? Eu não vou preocupar, eu vou só me manter em movimento, porque é no caminho que ele vai nos falando, vai nos instruindo, e a gente vai sendo guiado por esses passos dele. E no final, ele nos entrega esse bolo, não é? Porque muitas vezes a gente fica olhando os ingredientes, tenho isso, não tenho aquilo, sou assim, não sou aquilo. E no final, vem aquele bolo gostoso. Quem gosta de bolo de chocolate, de cobertura? Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o próprio caminho. Então, quando ele coloca que se somos filhos, nós temos essa garantia de que tudo coopera para o nosso bem. Mas e aqueles que não se consideram filhos? E aqui a palavra fala, para aqueles que não estão debaixo dessa filiação, aqui tudo vai cooperar para o mal, porque ele segue o próprio caminho. E aqui está associado ao ego. Nós precisamos nos despir de nós mesmos e deixar o Cristo ser transformado em nós, ser gerado em nós, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Qual que é o propósito? Nos tornar a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei vocês, mas é um refrigério quando a gente ouve essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ao meu propósito, não. Ao propósito dele. Isso traz um conforto. Isso traz uma aquietação da nossa alma que fica ali questionando tudo e todos, edificando um caráter semelhante ao de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cisel da diversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta.
Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. Então, quando vier um problema, quando vier uma situação desafiadora, o que você tem que falar? Senhor, obrigada por essa oportunidade, porque eu sei que o seu caráter vai ser gerado em mim, vai ser manifestado em mim, porque são nesses momentos que eu vou buscar de forma com mais intimidade, né? De forma mais profunda na presença, porque eu me rendo, eu vejo que eu não tenho, né, forças em mim mesmo para que eu possa passar por aquela situação. Então eu vou no mais profundo. E quando que eu vou mais profundo? É quando tá legalzinho? Não. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência. Quem pede paciência para Deus aí? A paciência, ela é um dos frutos do Espírito, né? E ela vai ser gerada em nós quando nós passarmos por tribulação e quando estivermos passando por ela, né? Então, quando você for pedir para Deus paciência, você pode saber que Ele vai te dar uma tribulação. Por quê? Porque Ele quer nos ver crescer. E se você também fez esse pedido, Ele vai passar isso com você. E essa é a nossa vantagem, né? Nós temos Ele. E a paciência produz caráter. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Isso aqui é bom para a gente anotar também. Ó. O que acontece exteriormente em nossa vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de nós. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter é eterno. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele responde: quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em você. Meu Deus. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Então, quando vier uma adversidade, lembre-se, ela é um presente para você. Então, desembale esse presente, esse laço vermelho, né, que vem aí embalado no seu presente, na sua tribulação, e pensa: eu vou passar ela com o Senhor, porque Ele quer me ensinar algo dessa tribulação. E pense, não é o fim, tudo vai passar, você só vai aprender, vai gerar paciência e vai gerar transformação em você pelo Espírito Santo. Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. A Bíblia diz que Jesus que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então, se nós somos teimosos, o que Deus vai fazer conosco para a gente aprender? Ele vai trazer sofrimento para que a gente aprenda e nós nos rendamos, né, a Ele. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu o próprio Filho passasse?
Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. E aqui está a recompensa, né? Eu posso passar momentos difíceis? Posso. Jesus passou? Se Jesus passou e eu me torno, o objetivo é eu me tornar semelhante a Ele, eu vou passar por momentos difíceis também. Mas aqui o que ele fala? Que os momentos inesquecíveis também virão. E eles também passarão. Então que nós estejamos preparados, né? Por isso o desfrute. O desfrute... Diana, mas como que eu vou desfrutar em um momento difícil? É desfrutar no colo do Senhor, sabendo que Ele é a sua confiança, Ele é o seu provedor, Ele está ali com você. Então, mesmo em uma tribulação, você consiga desfrutar, porque você confia nele. E as pessoas muitas vezes confundem desfrute, né, por fazer só coisa boa. Na verdade, esse desfrute é o descanso nele. Reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir de forma que Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos cristãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir seu exemplo. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. O foco determinará seus sentimentos. É aquela famosa frase, né? Naquilo que eu foco, expande. Então, se eu tiver os meus momentos ruins, que eu olhe para Jesus, não para o meu problema. E em outra situação, como eu disse, se a gente tiver em momentos difíceis, né? Que a gente use aí o nosso helicóptero, né? Que a gente olhe aquela situação de cima, para que aquele problema seja suavizado, né? Porque quando a gente olha de uma projeção diferente, aquilo torna-se, né, uma dimensão diferente. E lembrando que o nosso Deus, ele é maior do que todos os nossos problemas. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações, porque contemplava a sua recompensa. Então, muitas vezes, ao invés de a gente pensar naquela situação ali, é pensar o que a gente tem lá na frente, a gente vencer nessa batalha. E aqui ele fala o quê? Principalmente da eternidade. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito.
e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. Não se renda às considerações de curto prazo, mantenha o foco no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos dará adiante. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo. Cristo Jesus. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento dos propósitos dele. E aqui é como se nós fôssemos mesmo, né? Como a palavra diz, nós somos vasos de barro. Ele vai moldar o caráter dele em nós. Por mais que doa, por mais que sofra, ele está realizando os propósitos dele para a nossa vida. E aqui, uma frase interessante que ele coloca, né? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas, em todas as situações que você tiver inserido. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra no Senhor. Então, aquela história, se eu estou passando por um momento ruim, eu não estou agradecendo aquele momento ruim, mas eu estou colocando a minha confiança no Senhor. Eu me alegro pelo Senhor na minha vida. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse: alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por você no céu. E aqui ele fala da eternidade, né? Aqueles frutos, né, que for gerado em nós. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Deus alienado, que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa de nosso sofrimento. Jesus fez isso na encarnação. E hoje é seu Espírito quem opera isso em nós. Deus jamais nos deixará sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo, né, que faz morada em nós. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. A construção do caráter é um processo lento. Por isso ele fala, né, para a gente fazer a leitura, inclusive, desse livro, de um capítulo por dia, um dia por dia. Porque a gente sabe que esse processo ele é uma construção, não é instantâneo. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. Ou seja, será que somos interrompidos no meio do caminho a desistir, a parar ou até pegar uma rota diferente? E com isso estamos o quê? Atrasando o nosso crescimento. Às vezes a gente pode até achar que aquilo chegou num final mais rápido, né? Mas você não cresceu, você não foi transformado por aquilo. E na verdade acabamos experimentando um sofrimento ainda pior, algo inútil, ou seja, é pior a gente pegar um desvio, pegar uma rota alternativa, que aquilo não está nos amadurecendo, e aí o sofrimento vai ser pior.
algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, faz menos orações do tipo, consola-me, faz com que eu me sinta melhor, e mais do tipo, renova-me, use essa situação para tornar-me mais semelhante a ti. Então é sair, né, daquela oração de vitimismo, é entender o que Deus está trabalhando em nós, o que Ele quer aperfeiçoar em nós. É entrar com consciência, né, e saber que tudo coopera para o nosso bem, mas o que Ele quer nos ensinar? E não ficar, né, com aquela oração de vitimismo, consola-me Deus, né, não estou aguentando, eu estou fraco, né? É claro que a gente deve ser sincero, mas entender que Deus tem um propósito para nós. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida, aparentemente sem sentido. E aqui a gente precisa o quê? Estar conectado, né, com Ele em todas as situações. Ligar os nossos sensores, né, espirituais, para que todas as situações a gente consiga entender o trabalhar de Deus ali. Porque se tudo coopera para o nosso bem, a gente consegue ver Deus em todos os detalhes. Seja em livramento, seja em provisão, em tudo que acontece conosco, nós sabemos que ali é a mão do Senhor atuando. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu. Em vez disso, pergunte: o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Uma frase de impacto aí para você, ó. Não desista, cresça, se deixe, né, ser transformado, né, pelo caráter de Deus, caráter de Jesus em você. Não desista, cresça, porque você, sabendo que passando por aquela situação você vai ser transformado, vai ser gerado em você o caráter de Cristo naquela tribulação. E finalizando, tema que o autor deixa para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Terminando essa live, coloca aí, né, no caderninho, no papel, o que está por trás de cada adversidade que você está passando. Coloque aí a citação. Qual é a adversidade? Coloca de 1 a 5. Será que tem 5 adversidades aí na sua vida hoje? E qual é o propósito que está por trás de cada uma delas? Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, que é Romanos 8, 28. E ele deixa para meditação. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Você sabe responder isso? Qual problema da sua vida permitiu que você experimentasse um crescimento maior? Porque se é na adversidade que nós desenvolvemos em nós o caráter de Cristo, qual foi esse momento? Passam vários aqui na minha cabeça agora. Que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? E eu posso dizer que aquilo que você está pensando agora, aquilo que te fez alcançar um novo nível, é aquilo que você tem que colocar para fora como uma mensagem. Porque a sua vida, ela vai ser resposta para muitos que tenham passado na mesma dificuldade. Se Deus colocou em você um propósito dele, Ele quer que você leve esse propósito para outras pessoas. Ele quer que você leve a mensagem que está aí, a mensagem que te fez crescer, para outras pessoas que ainda não têm esse nível de revelação que você pode dizer que você passou. Porque se há crescimento, se há sabedoria naquelas pessoas que aprendem com conselhos, se você é uma pessoa que passou por uma dificuldade, né, específica, você tem autoridade para colocar
um novo olhar na vida de alguém que está vivendo a mesma dificuldade. E existe até uma frase, né, que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. E aqui esse bloqueio, ele pode ser uma estação que você passou. Se você passou por uma situação específica, você venceu aquela situação, você tem autoridade para ensinar outras pessoas sobre aquilo que você viveu. E o nosso propósito, ele vai se cumprindo nessa caminhada. Porque se o meu propósito é levar a mensagem de Jesus e fazer com que eles sejam transformados também, com essa nossa experiência de vida naquela área específica, isso vai acelerar o processo de crescimento do outro também. Porque você vai ser resposta para ele. Aquilo que ele está passando, ele pode achar que é tão grande e que ele pode pensar até que não vai suportar. Mas ele vendo que você passou, que você cresceu naquela situação, você hoje pode olhar, né, para trás e se sentir vitorioso porque você passou, você venceu, você cresceu naquela área e você vai ser resposta para aquela pessoa que passou o mesmo com você. Então aquilo que você viveu, você é resposta na vida de muitos outros e é responsabilidade sua. Então, que o Espírito Santo sonde o seu coração, que ele mostre e testifique no seu coração qual que é a mensagem que você tem que passar e liberar para outras pessoas, para que elas aprendam com a sua autoridade, com aquilo que você viveu, aquilo que você passou. Porque você tem autoridade para levar essa palavra. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Aquilo que você viveu, você pode ser luz e aumentar a fé daquela pessoa que está vivendo uma situação similar àquilo que você passou. E aí a gente fala, né, que o problema não são os maus, né, que falam. O problema é o que? Muitas vezes é a ausência dos bons que não se posicionam, que não dão voz, né, àquilo que já viveram e não cumprem propósito. Porque se Deus nos fez, Ele tem propósito em nós e através de nós, porque nós somos abençoadores para levar a mensagem dEle, até que Ele venha. Então, se você tem vivido ou se chegar alguma tribulação, agradeça. Agradeça não exatamente pela tribulação, mas saber que Ele está com você e que de todos aqueles ingredientes ruins, vai sair um produto bom, que é para a honra e glória do nome dEle. E você, em maturidade, vai poder levar os seus ensinamentos para os outros. Tá bom? Então fiquem com Deus, obrigado por hoje mais uma vez e vamos rompendo dia após dia, vamos crescendo aqui na palavra, assim como o Senhor quer de nós, né? Que não sejamos bebês aí de sapatinhos de tricô e nem tomando leitinho, não é? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um beijo.